Oi, sexto ano. Então, faz um tempo que a gente não dá esse tipo de aula, mas só para a gente relembrar que a gente está vendo Idade Média. E aí a gente estudou arte paleocristã, que ela vem antes da Idade Média, né? Porque a Idade Média ela é contada assim que o Império Romano se destrói, né? Se esvai, e aí fica só o Império Romano do Oriente, do Ocidente vira feudo, né? E aí eu falei da paleocristã, como que era feita. Era feita em catacumbas, porque o Império Romano era contra os cristãos, correto? Então vamos lá. Relembrando. No ano de 476, o Império do Ocidente, cuja capital era Roma, sofreu sucessivas invasões até cair completamente em poder dos bárbaros. Essa data foi marcada pela fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Beleza. Contexto: a Idade Medieval compreende no milênio do século V ao século XV, quando vem o Renascimento, que vocês só vão estudar no sétimo ano. Aproximadamente entre a queda de Roma, de 1476, até a invasão dos turcos a Constantinopla, em 1453, que marca o início da Idade Moderna. A queda do Império Romano, que aí deu início à Idade Média, a invasão dos turcos a Constantinopla. Beleza. Vamos voltar. Agora a gente vai falar só da Idade Média. A gente falou de arte da Idade Média. Qual foi a arte da Idade Média que a gente falou? Arte bizantina. Por quê? Quando o Império Romano se destrói e fica o do Oriente, o imperador Constantino muda a sua capital para Bizâncio. E aí ele muda o nome de Bizâncio para Constantinopla, porque ele se ama demais. Só que aí a gente entende como arte bizantina porque era feita naquele momento e naquele local. O termo Idade Média e Idade das Trevas foi utilizado somente pelos renascentistas que vêm depois da Idade Média. Depois da arte gótica, a gente está estudando a românica, depois vem a arte gótica, depois vem o renascentista, tá? A arte dessa época era ponte para o contato com Deus. As imagens catequizavam e ensinavam os dogmas da igreja para os fiéis analfabetos. Então, a gente vai ter um tipo de arte dentro das igrejas que vai ser parecido no românico com a bizantina. A diferença é que a gente vai ter umas imagens com umas cores mais vivas na românica e dentro das igrejas a gente vai ter menos imagem. E aí vai virar, nesse momento, uma arte puramente arquitetônica. A gente vai falar de arquitetura. É do tipo, quero que vocês olhem para uma igreja e já saibam, pô, essa aqui é românica, não, essa aqui é gótica. Vocês vão ver como é que vocês vão conseguir entender. E aí, do século XI até o século XIII, surge a arte românica. O estilo românico ele é visto principalmente nas catedrais católicas que foram construídas logo após a expansão do cristianismo. Porque na Bizantina, os cristãos vão começar a poder fazer suas reuniões nas igrejas, né? Só que as igrejas já eram templos que já tinham sido construídos antes e eles se utilizavam como igreja. E aqui, nessa expansão de igreja, a gente vai chamar de arquitetura românica, de arte românica, tá? E aí foi o primeiro movimento a unificar vários estilos diferentes em 3 tipos de construções, tornando importante nesse período. E aí a gente vai ter catedral, monastério e castelos. Mosteiros, na verdade. Catedral, a gente sabe o que é. Mosteiro é onde ficam os freis. E os castelos, onde ficam os reis, né? E aí, ó, catedrais românicas. A gente sempre vai ter, a maioria das vezes, não é uma lei, mas a gente vai ter que compreender que sempre vão ter 3 portais. O que são 3 portais? 3 portas. Literalmente, é uma das características. Mas não é uma lei, tá? Os mosteiros românicos. Olha, eles já possuem vitrais. Vitral a gente vai ver que é uma característica mais do gótico, mas que aqui vai ser utilizado, mas ainda assim de forma diferenciada. Castelos românicos. Espera aí que eu vou para o outro slide, só um minuto. Pronto, então. As construções desses aspectos pesados... As construções dessa época, todas as igrejas vão ser construídas com pedras enormes. E vão ser chamadas de fortaleza de Deus, porque as paredes são extremamente grossas. É um tipo de construção pesada, sabe? Para mostrar mesmo uma fortaleza de Deus, para mostrar essa temerosidade que você deveria ter com Deus e com a religião.
Os telhados anteriormente feitos de madeira são substituídos por abóbodas de aresta e de berço. Então vamos lá, o que são abóbodas? São arcos. E por que são arcos? Na verdade, uma das características fortíssimas da arquitetura de Roma é o arco. A gente viu pelo Coliseu. O Coliseu é formado de arco. E aqui a arte românica vem justamente de Roma mesmo, tá? Essa palavra vem da arte de Roma. Então a gente vai ter muitos arcos. Só que os arcos em conjunto e mais grossos a gente vai chamar de abóboda. Então tem a abóboda de berço e a abóboda de aresta. A abóboda de aresta é essa aqui, ó. E a abóboda de berço, ela é mais parecida com um arcozinho mesmo, né? Essa aqui parece um... Ela tem sempre uma pontinha, uma coisa pontiaguda. A abóboda de berço, essa aqui, ó. Percebam que as construções são extremamente altas, as paredes extremamente grossas e possuem quase nenhuma janela, assim. Essa aqui tem um vitralzinho. É para entrar pouca luz mesmo, sabe? Porque quando a gente vai vendo o gótico, a gente vai ver que essa é a contrapartida do gótico. É a quantidade de janela e a construção fina, tá? Eram paredes tão grossas que você não conseguia ouvir. Se tivessem pessoas cantando aí dentro, estava protegida acusticamente. As torres também fazem parte das características românicas. Elas aparecem no cruzamento das naves ou da fachada. O que é nave? A nave é quando você vê a planta da igreja de cima. E aí, no meio tem a nave central, aí às vezes normalmente ela é em formato de cruz, aí tem a nave transversal, a nave da esquerda, a nave da direita, são os corredores que possuem a igreja. E aí, quando ele fala que aparece na nave, no cruzamento das naves, quando faz a cruz, aqui no meio tem um cruzamento. E aí ficariam as torres. O intuito dessas torres é o quê? Sim, é onde fica o sino, porém, ela tem o objetivo de apontar para onde você deveria olhar o tempo inteiro. As construções são grandes justamente por isso, é para você estar sempre direcionando sua cabeça para o céu. E aí, essas torres apontando, é para você direcionar a sua cabeça sempre para o que é valoroso, porque é importante, porque é divino. As igrejas eram chamadas de fortaleza de Deus pela construção sólida. Enquanto isso, na Europa Ocidental, a gente está falando da Europa Oriental, tá? Acontece o feudalismo, que compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental. Entre o início da Idade Média e a afirmação dos estados modernos, que é quando a gente vai falar de renascimento. É só a formação de estados modernos, é quando nasce o burguês. Mas aqui a gente está falando o seguinte... Quando os bárbaros invadem e destroem Roma, a Roma ocidental, eles não conseguem unificar o poder, né? Eles discutem isso. Então, eles transformam em vários feudos, como se fossem vários reinos. E aí vai ter o feudalismo vai ser um tipo de economia, um tipo de vivência. O feudalismo deve ser a sua formação em uma série de fatores, entre eles a desagregação do Império Romano, o declínio da escravidão e do comércio, e a ruralização da população. A formação de múltiplos senhorios e reinos bárbaros independentes, que é o que eu falei para vocês. A incapacidade da maioria dos sacro-imperadores romanos germânicos em reconstruir uma unidade política abrangente e eficiente. É isso. Feudalismo eu deixo para o Vinícius explicar melhor para vocês, mas só para vocês entenderem o contexto de que a gente está no mesmo momento histórico. Espaços físicos gigantes faziam nossos corpos se sentirem pequenos e medíocres diante da grandiosidade de Deus. Por isso as construções eram tão gigantes. Quando a gente estiver vendo o gótico, a gente vai ver também que é gigante. As igrejas mais famosas eram as de peregrinação. O que isso quer dizer? Os cristãos peregrinavam, era uma das características dele, e existiam algumas igrejas que serviam de lugares para eles se abrigarem por um tempo nessa peregrinação. Eles davam comida, ajudavam esses fiéis. E nessas igrejas possuíam relíquias. O que são relíquias? É tipo... deixa eu lembrar. O tecido que cobriu Jesus, algum manto de Maria, espinhos da coroa de Jesus. Então, isso tudo estava nessas igrejas de peregrinação. Tá?
Isso aqui eu botei só para vocês entenderem que quando eu estiver falando de nave, é isso aqui, ó. Torre da fachada, essas são as duas torres que ficam na frente, correto? Nave transversal, B, é essa aqui. Naves laterais, C. Nave transversal, essa aqui também. Torre laterna, cadê? Cadê? Essa aqui. É onde fica a cúpula, na verdade, se tiver cúpula. Capela mora. Então, só para vocês entenderem que a planta vista de cima, todos os corredores são chamados de nave. Um terço da população é dizimado pela peste bubônica em 1347 até 1350. É o inferno que a gente vive hoje, né? Teve uma peste que vinha, era da pulga que continha o rato. Como as cidades eram muito sujas e elas não tinham saneamento básico, nada disso. Primeiro que, tipo, a pessoa que fez uma das primeiras construções de urbanização, pensando em como a água chega na sua casa, pensando que tem que haver, de fato, um bueiro para passar o lixo e deixar a rua só para passar as carroças e tal, foi Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci nasceu em 1450, mais ou menos. Então, a peste bubônica foi dizimando justamente porque existia muito lixo, a população tomava pouco banho, porque era um lugar muito frio, e aí um terço da população foi dizimada. Eles faziam buracos enormes para colocar os corpos e tacavam fogo de tanta gente que morria. Qualquer semelhança é mera coincidência. A pintura teve pouca relevância nesse período. Os principais exemplos são os afrescos, iluminuras e tapeçarias. Então, vamos lá. Afresco é isso aqui. O que é afresco? É quando você mistura tinta. Tinta não. Você mistura aglutinante ou no cimento, ou no cal, ou no gesso, que vai direto para a parede da igreja. Iluminuras são os desenhos que ilustram os livros sagrados, e tapeçaria são tapetes mesmo, né? Mantiveram muitas características da pintura bizantina, então realmente na pintura a gente não teve muita coisa agregando valor, mas na arquitetura sim. Uma das características mais marcantes é o colorismo, pois usavam cores fortes e chapadas. Então foi o que eu falei para vocês, nesse momento eles vão ter um pouquinho de cores mais vivas, tá? Ourivesaria também é uma característica dessa época, porque esse tipo de arte também era de caráter religioso. Tudo dentro da igreja era de ouro, que ouro agrega valor, tá? Uma vez que as igrejas eram objeto de peregrinação, as igrejas atraindo não só os fiéis, e sim as ofertas. Tá aí, ó, o dinheirinho que a gente tanto entende. É isso, gente, acabou. Foi. Beijo em vocês.